Olá amigos, daqui o vosso companheiro de aventura João Ribeiro. Trago-vos hoje aqui um vídeo com uma breve reflexão sobre um aspecto que pode ser muito importante discutir nesta fase mais complexa da nossa vida, porque vivemos de facto uma situação nova à escala planetária e muitas vezes com as dificuldades que se vão colocando, como esta que estamos a viver, nós somos levados a pensar o qual será a melhor aposta para o futuro. E neste caso, na área do desenvolvimento, vamos aqui falar sobre o software sob demanda ou o SaaS, Software as a Service. Bom, o que é basicamente o software sob demanda e o SaaS? O software sob demanda é quando nós desenvolvemos uma determinada aplicação de software a pedido de um cliente. Isto é, há um cliente, uma empresa, seja o que for, que nos contrata como programadores para desenvolver uma solução para resolver um problema dessa empresa ou para optimizar ou fidelizar clientes para os seus serviços. Relativamente ao SaaS, o Software as a Service, é uma circunstância diferente. Nós decidimos, enquanto empresa ou freelancer, etc., desenvolver uma determinada solução informática, tendo em vista que ela irá ser utilizada por um determinado grupo ou comunidade com o qual ainda não temos sequer contacto. Vamos depois disponibilizar esse serviço através de subscrições, de anuidades, mensalidades, etc., através do pagamento faseado com alguma regularidade, para que essa comunidade, os elementos desse grupo, possam utilizar a nossa solução informática. Então, de um modo geral, nós temos estas duas grandes áreas do desenvolvimento, independentemente se é para desktop, para mobile, para a web, se é desenvolvido com a tecnologia A, B ou C. Nós temos a possibilidade, enquanto desenvolvedores, de realizar projetos para um cliente específico, ou então tomarmos a iniciativa de desenvolver uma solução de software para um grupo ou comunidade. Bom, quais são os principais desafios que nós devemos ter em conta quando optamos por um ou outro caminho? E eu não vou aqui especificar de uma forma sequencial os prós e os contras. Vou apenas referir aqui alguns aspectos, isto baseado também na minha própria experiência pessoal. Isto é, eu já tive a possibilidade de apresentar à comunidade um SaaS, isto é, um Software as a Service, é um software para treinadores de futebol, que eu decidi desenvolver não para um cliente específico, mas para depois tentar angariar clientes para usarem esse software, e também já fiz software para cliente específico, por exemplo, um software para gestão de uma clínica de fisiatria, que me foi encomendado e, portanto, eu tenho alguma experiência para reportar aqui. Como é óbvio, muitas das opiniões que eu aqui vou expressar são exatamente isso, são opiniões baseadas na minha própria experiência e que poderão ser divergentes de algumas outras opiniões de quem está a ver este vídeo. Bom, mas vamos aqui começar pelo software sob demanda, isto é, aquele software que nos é encomendado por um determinado cliente. Quais são os desafios que nós devemos ter em conta se quisermos pensar nesta solução? Bom, em primeiro lugar, nós vamos desenvolver uma solução para um cliente específico. O que é que isso vai significar? Várias consequências. Normalmente, dificilmente será replicável, isto é, o nosso cliente vai definir especificamente algumas áreas da nossa aplicação que servem para resolver a forma como ele gera o seu negócio. E dentro da mesma área de negócio há diferentes formas de gerir um negócio. Uma pessoa que tem uma oficina de automóveis pode ter uma forma de gestão da sua oficina, dos seus clientes, dos seus trabalhos, diferente de outra oficina automóvel. E, por conseguinte, aqui poderá existir alguma dificuldade em, ao fazermos essa solução informática para aquele cliente, posteriormente podermos utilizar a mesma solução informática para outro cliente. Poderá acontecer, mas teremos aqui uma maior dificuldade que isso aconteça. Depois há um aspecto que é absolutamente fundamental e que vocês devem ter sempre em conta. São as dificuldades de comunicação com o cliente. E não estou a falar em questões de técnicas, não é a dificuldade em falar com ele. É a dificuldade em que as duas linguagens se entendam. Eu posso vos dizer por experiência própria que a primeira reunião que eu tive com o cliente para o qual desenvolvi uma solução sob demanda demorou cerca de 3 horas. E porquê?
Porque é importante perceber que o cliente normalmente tem dificuldade em perceber o que é possível e não é possível desenvolver numa solução de software. Então ele vem com 1001 ideias. E muitas das vezes ele próprio também não sabe muito bem o que quer. E nós temos que ter a capacidade de, por um lado, perceber quais são as limitações da tecnologia que depois podem dar resposta àquilo que o cliente pede, ok? Mas, por outro lado, também temos que ter algum grau de antecipação, no sentido de tentar perceber que mais tarde, eventualmente, o cliente vai gostar de ver uma determinada coisa que ele nem sequer pensou na sua solução informática. Então, as dificuldades de comunicação são várias e nunca esquecer que quando desenvolvemos uma aplicação para um cliente específico, nós vamos ter que falar várias vezes com ele, até para dar um ponto de situação de como estão a ser desenvolvidas as coisas. E aí vão acontecer circunstâncias muito diversas. Porquê? Porque numa fase inicial o cliente vai-vos surgir com uma ideia X, isto é, ele quer uma aplicação, quer uma página de internet, quer uma aplicação mobile, enfim, o que quer que seja, ele tem uma ideia, ou porque viu em algum lado, ou qualquer coisa que ele sonhou de noite, e vem com uma ideia a dizer, eu quero que a minha aplicação seja capaz de resolver este problema. No entanto, o que vai acontecer é que com o tempo vocês vão começar a desenvolver a aplicação e à medida que lhe vão mostrando como vão evoluindo os processos de trabalho, ele vai começar a perceber que, se calhar, há determinadas funcionalidades que ele não se lembrou de colocar no início e que agora fazem sentido. E, por conseguinte, é muito difícil definir um orçamento inicial, a não ser que vocês tenham muito cuidado. Porquê? Porque se vocês vão definir um orçamento inicial baseado na ideia X, obviamente que vocês têm que deixar explícito desde o início que se o cliente amanhã vier com uma ideia Y, isso vai lhe custar mais caro. Porquê? Porque vocês vão ter que alterar aquilo que inicialmente estava previsto e eventualmente vão ter que alterar bastante daquilo que é o trabalho já feito. E por conseguinte, torna-se mais difícil de definir o orçamento. Tecnologicamente, pode também trazer alguns desafios que podem ser problemas. Porquê? Porque vocês podem estar concentrados no uso de uma determinada tecnologia. Vamos aqui dar um exemplo. Vocês vão desenvolver uma página de internet, mas essa página de internet vai ser desenvolvida em PHP porque vocês dominam o PHP com base de dados MySQL, etc. No entanto, o cliente pode chegar junto de vós e dizer, bom, mas eu quero que seja desenvolvido numa outra tecnologia porque eu já disponho de uma infraestrutura que não suporta essa tecnologia que você quer usar. Um exemplo. Vamos aqui falar em abstrato e não de uma forma absolutamente concreta. Imaginem que o nosso cliente tem um servidor Windows que só suporta, vamos imaginar esta circunstância, que só suporta ASP.NET. Ora, se eu quiser implementar uma solução em PHP e MySQL, eu posso ter alguns desafios tecnológicos pela frente. Provavelmente será um trabalho mais desgastante por estes vários motivos que eu vos referi aqui. Isto é, a comunicação com o cliente por vezes é extraordinariamente estressante porque ele não vai compreender porque que determinada funcionalidade não pode ser implementada, ele não vai compreender porque que determinadas limitações da tecnologia não permitem desenvolver determinada funcionalidade e, por conseguinte, pode tornar-se de facto um trabalho mais desgastante. O cliente, no entanto, já tem o conhecimento da área de negócio e isso é uma vantagem. Porquê? Na maior parte dos casos, quando vocês começarem a desenvolver a vossa solução informática, vocês já vão ter por parte do vosso cliente a informação de quais são as funcionalidades que ele quer ver plasmadas nessa solução. Isto é, vocês não têm que ser especialistas em advocacia, não têm que ser especialistas em oficina de automóvel, não têm que ser especialistas em padaria, para desenvolver uma aplicação para um desses clientes. Porquê? Na conversa, ou na reunião, ou nas reuniões que vocês devem fazer com o vosso cliente, vocês vão extrair esse conhecimento dele. E os conhecimentos dele podem ser aplicados noutros projetos futuros. A aplicação pode não ser aplicável porque tem a ver com a forma de ele gerir o seu negócio. No entanto, vocês vão poder ficar com o know-how necessário para desenvolver soluções mais como software as a service, que poderão ser mais generalistas, mas que vão de encontro a algumas das preocupações e dos problemas que as pessoas que trabalham dentro da mesma área de negócio podem ter. O retorno financeiro, que também é uma área muito importante, neste caso é mais imediato. Porquê? Porque ao fazerem o desenvolvimento de uma solução
para um determinado cliente, vocês podem orçamentar essa solução, definir um pagamento à cabeça, isto é, um pagamento inicial de uma percentagem desse projeto e depois até fasear o pagamento do projeto até ele estar concluído e, portanto, vocês vão ter um retorno financeiro mais imediato. E a solução de desenvolvimento é uma solução de desenvolvimento com um retorno mais certo, exatamente por isto. Só em circunstâncias extremas é que vocês não vão celebrar um contrato de prestação de um serviço, que é o desenvolvimento de uma aplicação de software, e por conseguinte, ao vocês assinarem um contrato, assinarem um compromisso com o cliente, à partida têm garantia de que aquele trabalho vai ser realizado e que o retorno financeiro, que é o objetivo final, vai acontecer. Mais dificuldades em gerar outros clientes. É uma circunstância absolutamente fácil de perceber. Porquê? Se vocês vão estar a trabalhar para aquele cliente, com certeza que ele não vai andar a espalhar a informação pelos seus colegas concorrentes de que tem um software que vocês também podem agora vender aos concorrentes e, por conseguinte, aumentar também o grau de credibilidade do seu próprio negócio. Portanto, há aqui uma dificuldade maior em gerar clientes para outros produtos. Relativamente ao SaaS, ou Software as a Service, nós temos aqui também alguns prós e contras. À partida somos nós que escolhemos a solução que queremos desenvolver. O que é que isto significa? Nós avaliamos o mercado, vemos que há uma determinada franja, ou grupo, ou comunidade do mercado que pode ter benefícios com a utilização de uma plataforma de software onde eles pagam uma mensalidade, por exemplo, uma anuidade para poderem usar esse software, e somos nós que escolhemos qual é o produto que vamos criar. Não estamos dependentes da opinião de um cliente específico. As opções técnicas também são escolhidas por nós. Isto é, ninguém nos vai impor que a nossa aplicação tenha que ser feita com a tecnologia A ou B. Nós vamos escolher qual é a tecnologia que queremos, eventualmente, como é óbvio, vamos escolher aquela onde estamos mais à vontade e é em torno dessa tecnologia que nós vamos desenvolver essa solução. E, tradicionalmente, o cliente que está do lado de lá, ou os clientes neste caso, não vão estar muito preocupados qual foi com a tecnologia que nós utilizamos. Eles querem é que, de facto, o nosso software consiga fazer a entrega de um benefício, neste caso. O mais certo é não dominarmos a área de negócio para a qual vamos desenvolver a aplicação. A não ser que nós falemos com uns amigos, que nós sabemos que temos uns amigos que têm uma loja de venda de roupa, ou um amigo que tem uma padaria, ou um amigo que tem uma oficina automóvel, e nós podemos conversar com ele, podemos até fazer um acordo com esse amigo, dizer, olha, eu vou desenvolver uma solução, eu quero que tu me dês o conhecimento que eu vou necessitar para desenvolver as diferentes funcionalidades da minha aplicação e em retorno eu ofereço-te uma licença vitalícia para tu poderes usar aquela aplicação. E dessa forma nós estamos a criar para nós o conhecimento necessário sobre a área de negócio para que possamos desenvolver essa aplicação. Isso não se coloca no software sob demanda, porquê? Porque o cliente já vos vai transmitir quais são as suas necessidades. A evolução da aplicação também depende de nós. Nós é que vamos definir quando é que queremos escalar a nossa aplicação, isto é, acrescentar funcionalidades, desenvolver um conjunto de outros produtos relacionados e tudo isso. E, portanto, aqui nós temos mais um pouco de liberdade. O retorno financeiro, contudo, não é imediato. Porquê? Por uma razão simples. Nós vamos desenvolver uma solução e depois vamos ter que aguardar que os clientes queiram adotar essa solução informática para utilizar. Então, é uma aposta com mais risco. O risco terá que ser muito bem calculado antes de vocês decidirem avançar para o desenvolvimento de uma solução informática. Porquê? O desenvolvimento normalmente é demorado, pode demorar alguns meses e isso significa que durante esse período de tempo dificilmente vocês vão ter retorno financeiro e depois vão ter que aguardar que o mercado seja suficientemente interessante para que vocês tenham um retorno financeiro, não só para cobrir os meses que passaram na área do desenvolvimento, mas também, obviamente, para cobrir os meses que vão ser subsequentes a partir do momento em que vocês começam a ter clientes para a vossa aplicação. Será a partir de um trabalho menos desgastante, no sentido em que vocês não têm que estar permanentemente a tentar descodificar qual é a ideia do vosso cliente. No entanto, pode ser estressante quando vocês têm que pensar que de facto estão a trabalhar e não estão a ter retorno financeiro do vosso trabalho.
necessita de uma estrutura para suporte técnico muito forte. Enquanto no primeiro caso vocês falam diretamente com um cliente, têm até o número de telefone, o celular dele e falam com ele diretamente, neste caso vocês têm que ter na vossa estrutura a capacidade de, através de e-mail, através de chat, através de um grupo qualquer do WhatsApp, vocês terem a possibilidade de esclarecer dúvidas, questões colocadas pelos vossos clientes. E atenção que não estamos a falar de um cliente, estamos a falar de dezenas, centenas ou até milhares de clientes, o que a determinada altura pode escalar para uma situação que não é fácil de controlar. É fundamental que num software as a service a questão do marketing esteja presente. Sem marketing vocês não vão fazer ou não vão transformar o vosso produto num produto de sucesso. Então é necessário partir do pressuposto que quando vocês vão desenvolver uma solução SaaS, Software as a Service, vocês vão ter que o publicitar para as pessoas saberem que ele existe. E, neste caso, a necessidade de uma forte aposta no marketing não significa tão somente perder algum tempo para fazer o marketing, mas também fazer algum investimento financeiro no sentido de fazer chegar a informação aos potenciais clientes, gerar aquilo que é tecnicamente conhecido no marketing como leads, isto é, são prospects e leads, isto é, são as figuras de pessoas que podem manifestar algum interesse no na nossa solução e a partir daí desenvolver uma relação de proximidade e de comunicação com essas pessoas no sentido de as fidelizar ao nosso produto. A concorrência também vai ser muito maior no mesmo mercado, isto é, o cliente que nos encomenda uma aplicação quer aquela aplicação para ele, ponto final. Se nós vamos desenvolver uma aplicação para a qual já existem outras soluções no mercado, nós vamos concorrer com essas outras soluções. E nesse campo nós vamos ter que ter a capacidade e a inteligência para tentar oferecer um serviço que tenha algo que é diferente. Porque se não for diferente e for mais um serviço igual aos outros, nós vamos entrar no mesmo barco e vai ser complicado até concorrer com aqueles produtos que já estão instalados no mercado há muito mais tempo. Há depois esta possibilidade de permitir criar fidelização para outros produtos. O que é que isso significa na prática? Que nós, ao fazermos as nossas campanhas de marketing para mostrar a existência do nosso produto, nós vamos chamar clientes para a nossa empresa. Vamos chamar clientes que potencialmente vão, em alguns casos, adotar este produto que temos para oferecer, mas eventualmente se eles ficarem a conhecer, mas este produto não lhes interessar, nós vamos acabar por mais tarde desenvolver um outro produto e vamos publicitar através das nossas redes para esses clientes que chegaram até nós através do nosso marketing e eles vão eventualmente tornar-se em clientes das nossas aplicações. É importante, portanto, vocês refletirem muito bem sobre isto. Eu digo-vos por experiência própria que prefiro trabalhar com o software as a service, é muito menos estressante. Obviamente que o retorno financeiro não é imediato, mas vocês terão que calcular isso e partir sempre desse pressuposto e dessa realidade. De qualquer das formas, se decidirem que devem aceitar um produto sob demanda, pois aquilo que eu vos desejo é muito boa sorte, porque de facto é preciso ter alguma capacidade de comunicação e alguma capacidade de gestão do projeto, no sentido em que vocês não venham a ter dificuldades, problemas e outro tipo de circunstâncias mais à frente. Espero que este vídeo tenha servido para vos deixar aqui algumas reflexões sobre esta matéria e aquilo que eu vos aconselho de facto é que não fiquem parados e que desenvolvam todos os esforços necessários para ter sempre uma alternativa àquilo que vocês hoje em dia fazem e ter sempre um plano B montado para a eventualidade da vossa vida ter uma volta de 180 graus.